Revelado. A incrível transformação de uma jovem que passou de empregada a amada do barão viúvo. Em uma manhã morna, no coração de uma pequena cidade do interior do Brasil, Maria levantou-se antes do sol. O calor já estava presente, mas nada comparado ao peso das expectativas que carregava. Filha de trabalhadores e neta de Dona Ana, uma mulher de princípios rígidos, Maria sempre acreditou que o trabalho honesto é o que traz dignidade. Despertar às 5 da manhã e se despedir do conforto do lar tornara-se segundo instinto. No entanto, em seu interior, pulsava um desejo maior: mudar a vida da sua família. Mas como, em uma cidade onde cada esquina sussurrava desdém e preconceito? Ela trabalhava na fazenda do barão Henrique, um viúvo riquíssimo, mas tragicamente solitário. No começo, tudo parecia comum. Mas para Maria, o cotidiano mudou quando os olhares tristes do barão começaram a se encontrar com os dela. Nas palavras simples que trocavam à beira do rio sereno, algo começou a florescer. Era uma amizade pura, como o perfume das flores do campo que, mesmo em meio à aridez, brotava forte. No entanto, a cidade a observava com olhos críticos. Uma menina simples nunca poderia ter lugar no mundo dele, ouviu murmurar uma vez. Aquilo a feriu profundamente, mas Maria manteve-se firme. Das panelas da cozinha e das memórias de sua avó, a jovem extraiu seu talento para a culinária. Foi assim que um aroma de amor começou a invadir a casa do barão. E Henrique já não via a namorada do acaso, mas uma mulher que trazia calor ao seu inverno. O tempo passou, e o que era amizade se tornava um laço forte, como um fio de ouro que lhe prendia o coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando uma tragédia surgiu, tudo mudou. Henrique desmaiou na cidade e os rumores começaram a correr mais rápido que o vento. Ele deve estar doente por causa daquela moça. Maria sabia que precisava agir. Com um coração acelerado e mãos trêmulas, decidiu que ficaria ao lado do barão, independentemente do que pensassem. Aquele amor desabrochando no terreno árido da crítica a deixava preocupada, mas também decidida. Henrique se recuperou, mas a distância arquitetada por comentários e olhares desconfiados só parecia crescer. Maria sentia que a cada dia sua luta ficava mais pesada. Seria seu amor forte o suficiente para enfrentar os preconceitos daquela cidade pequena? E mais importante, ela conseguiria ter o futuro que tanto almejava por trás das portas da fazenda do barão? O caminho estava se delineando diante dela, e a verdadeira batalha, que envolvia não apenas sua felicidade, mas o entendimento de toda uma comunidade, estava apenas começando. O que será que o destino reservaria para essa jovem sonhadora e o barão fabuloso? O sol brilhava forte no céu quando Maria decidiu que precisava falar com Henrique. O barão havia se recuperado, mas a sombra dos rumores ainda pairava sobre eles, como uma nuvem carregada, pronta para despejar chuva a qualquer instante. O que deveria ser uma nova fase na vida deles agora se tornara um campo de batalha, e Maria sentia seu coração apertar a cada comentário sussurrado pelas visitas que chegavam à fazenda. Com um misto de coragem e apreensão, ela caminhou em direção ao escritório de Henrique. A madeira do chão rangia sob seus pés, ecoando a ansiedade que estava dentro dela. Ao abrir a porta, encontrou o barão absorto em um livro, a expressão pensativa. Ao vê-la, seu olhar se iluminou, mas logo o sorriso se desfez, como se ele soubesse que algo inquietava sua amada. "O que há, Maria?" ele perguntou com uma voz suave que parecia acolher suas inseguranças. Mas Maria não se deixou enganar. Ela respirou fundo e, com palavras trêmulas, deixou fluir seu desabafo. "Henrique, não podemos continuar assim. As pessoas estão falando, estão dizendo que não mereço estar aqui, ao seu lado. Estou começando a acreditar que talvez
Talvez eu não mereça. As lágrimas começaram a ameaçar seus olhos, e ela se sentiu vulnerável diante do homem que, a despeito das palavras cruéis da cidade, queria acompanhar cada passo de sua jornada. Henrique se levantou, colocando o livro de lado. Com passos firmes, aproximou-se e segurou seu rosto entre as mãos. Maria, você é a luz na minha vida. Não importa o que essas pessoas pensam. Você é muito mais do que uma simples empregada. Você trouxe alegria à minha casa e eu não posso imaginar mais um dia sem você. Os olhos dela brilharam com a sinceridade de suas palavras, mas a batalha interna ainda rugia. Sabia que mesmo com o apoio de Henrique, o mundo ao redor não mudaria da noite para o dia. A cidade estava enraizada em seus preconceitos, e o amor deles desafiava tudo isso. Mas, Henrique, a cidade não vai simplesmente aceitar isso. E se um dia você se cansar? E se esses comentários começarem a te afetar? Você é nobre, e a nobreza tem seus deveres. Ele a interrompeu com um olhar intenso. Meu dever agora é proteger o que temos. Você é a mulher que escolhi amar, e lutarei por você, Maria, sempre. Aquelas palavras aqueceram o coração dela. Era como se ele tivesse cravado um novo selo em seu compromisso, tornando-o ainda mais profundo. Mas dentro dela, um receio persistia. A força dos boatos e do desprezo daquelas paredes poderiam ser mais poderosos do que seu amor. Conforme os dias se arrastavam, Maria começava a pensar em formas de enfrentar essa tempestade. Começou a fazer planos. Conversou com outros empregados da fazenda. Era hora de juntar forças. Mas a cada passo que ela tomava, uma nova dificuldade surgia. Havia uma tensão no ar. E pessoas de sua família também começaram a sentir o peso da desaprovação. Certa manhã, enquanto preparava um monte de broas de milho para um evento que Henrique organizava, uma visita inesperada trouxe novos desafios. A esposa de um antigo rival do barão. Com um sorriso disfarçado, ela trouxe não só palavras de falsa amizade, mas um veneno sutil que ameaçava estragar tudo que Maria e Henrique estavam tentando construir. Que delícia! Imagino que o barão esteja feliz com uma cozinheira tão talentosa. As palavras escorregavam como água, mas o olhar malicioso dizia que ela não estava lá para fazer elogios. O coração de Maria disparou. Seria aquela mulher um novo obstáculo que enfrentariam? Ou um teste da força do amor deles? Aquela nuvem de dúvida pairava sobre sua cabeça, enquanto Maria tentava encontrar um jeito de não se deixar abalar. E em meio a tantas inquietações, uma única palavra ecoava em sua mente: resistência. O que Maria faria para proteger o amor que começou a florescer em meio às adversidades? Agora, ela precisava não apenas lutar por seu futuro, mas também por sua identidade. O próximo passo poderia determinar se a história deles terminaria em amor ou em tragédia. Maria se viu balançando entre a expectativa e a ansiedade, enquanto se preparava para o evento na fazenda. Os aromas das broas de milho preencheram o ambiente como uma tentativa de acalmar seu coração agitado. Mesmo com a visita da esposa do rival ainda ecoando em sua mente, ela decidiu que não permitiria que um simples comentário abalasse o que havia construído com Henrique. Quando o sol começou a se pôr, iluminando os campos em um tom dourado, Maria sentiu um fogo dentro de si. Era hora de agir. Durante a festa, o salão estava repleto de convidados da alta sociedade, todos com olhares curiosos e sussurros maldosos que se misturavam à música. Maria se movia entre os convidados, servindo as iguarias que havia feito com tanto carinho. Apesar da pressão, ela se esforçava para manter uma postura firme e confiante, mas seus olhos buscavam Henrique, que estava no centro da sala, conversando com algumas figuras importantes. O sorriso dele, que a fazia sentir-se forte, a encorajava a enfrentar os desafios que viriam. Porém, a esposa do rival, chamada Beatriz, não tardou a se aproximar. Com um olhar calculista, ela começou a interagir com as pessoas ao redor de Henrique, usando de insinuantes comentários. Quem diria que o barão encontraria uma cozinheira tão charmosa para sua casa? Isso é uma grande mudança para ele, não é? As palavras de Beatriz soavam como um desafio, e Maria sentiu o sangue ferver em suas veias. Todavia, ao invés de se deixar abater,
ela respirou fundo e decidiu que não iria se esconder atrás das broas. Com um sorriso no rosto, aproximou-se do grupo, decidida a mostrar que era digna de estar ali. Barão, que prazer vê-lo cercado de tanta gente importante. Espero que estejam gostando das broas. Fiz com milho da nossa fazenda, a mesma que sempre trouxe bons frutos, disse ela, mantendo o olhar firme e direto. A tensão no ar era palpável, e os convidados começaram a perceber a força que emanava daquela mulher. Henrique olhou para Maria com admiração. Certamente, ao vê-la tomar aquele espaço, ele se sentiu inspirado. As palavras de Maria não estavam apenas desafiando os olhares do passado, mas também afirmando sua posição na vida do barão. Ele não poderia estar mais orgulhoso dela. Beatriz, no entanto, não estava disposta a desistir tão facilmente. Um sorriso cínico brotava em seus lábios enquanto ela respondia: "Ah, você realmente se tornou uma parte importante do barão. Não é minha cara, mas apenas uma cozinheira, por mais talentosa que seja." Maria, sentindo a intensidade da provocação, decidiu não recuar. "E uma cozinheira dedicada que traz amor ao que faz, Beatriz. Na verdade, eu acredito que devíamos todos comemorar o que somos e o que podemos trazer uns aos outros. Não importa a posição social." A sala ficou em silêncio por um momento, quando as palavras dela ressoaram. Todos podiam sentir a bravura que jorrava de Maria. E quando ela olhou para Henrique, viu que no fundo dele havia um orgulho imenso, quase como se ele estivesse dizendo: "É isso", com os olhos. Quando a festa avançava e a noite caía, as conversas mudaram. Os murmurinhos nervosos davam lugar a sorrisos e olhares respeitosos. Contudo, o julgamento não desaparecera. Maria sabia que a batalha estava apenas começando. Ao fim da festa, quando os convidados começaram a se dispersar, Henrique se aproximou de Maria com um sorriso encantado. "Você foi incrível, estava radiante." O coração dela pulsou forte, preenchido com a certeza de que o amor deles poderia ser mais forte do que qualquer resquício de preconceito. Mas quanto tempo levaria para a aceitação finalmente florescer em meio àquelas sombras? Maria ainda se sentia frágil, ciente de que os desafios eram maiores do que apenas palavras. Havia uma mudança a ser feita no olhar da cidade. E enquanto os últimos convidados se despediam, uma mensagem inesperada chegou a Henrique. Uma carta que poderia mudar tudo. O que estaria escrito naquele papel? Um inimigo antigo ou uma chance de recomeço? Maria sentiu um frio na espinha, sabendo que a resposta poderia ditar o futuro deles. Henrique segurava a carta nas mãos, os dedos tremendo levemente enquanto Maria observava com um misto de preocupação e curiosidade. O papel amarelado parecia carregar o peso de um passado que ele talvez preferisse esquecer. As palavras dele, repletas de empolgação, agora pareciam distantes, como ecos de uma música que se esvaziava lentamente. "Vamos, Henrique. O que diz a carta?" Maria se aproximou, a voz suave como um sussurro, mas com uma determinação que tentava abafar seus medos. Ela queria saber, mas mais do que isso, precisava se certificar de que nada poderia afastá-los um do outro novamente. Henrique abriu a carta. O rosto dele foi ganhando um matiz de seriedade, o que fez o coração de Maria acelerar. Enquanto ele lia, os olhos dele pulavam entre as linhas. A tensão no ar se tornava palpável, quase uma respiração suspensa entre eles. Maria pôde ver a sombra da dúvida cruzar o rosto dele, e se perguntou se o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo o que haviam construído juntos. "É do meu pai", disse Henrique, a voz entrecortada e com um tom nostálgico. "Ele tinha um compromisso comigo, algo que não esperava. Está falando sobre um casamento arranjado." O mundo de Maria desabou por um instante. Era como se aquela carta estivesse quebrando a bolha de felicidade que eles estavam lentamente construindo. Tais convenções rancorosas eram uma herança de um passado que ele estava longe de querer reviver. Sussurros e intrigas que paredes e janelas não conseguiam guardar. Sentiu que a dúvida começava a se insinuar entre eles. "Eu não posso fazer isso, Maria", ele exclamou, balançando a cabeça em aprovação. A expressão dele transmitia uma mistura de raiva e impotência. "Nunca fui a favor disso,
Meu pai sempre foi teimoso e queria que eu me encaixasse em um molde que nunca serviu para mim, muito menos agora. O calor subiu ao rosto de Maria. O que deveria ser um momento de união se tornava um campo de batalha. E você acha que isso mudará o que sentimos um pelo outro? Eu não sou apenas uma cozinheira, Henrique. Eu sou tudo o que você precisa. As palavras saíram como se estivessem a caminho de um abismo de incerteza, mas era a verdade que queria que ecoasse. Henrique, percebendo a intensidade de suas emoções, apertou os olhos. Maria, não é só isso. Há mais do que apenas nós dois nisso. Um casamento arranjado pode trazer consequências que não podemos prever. O que acontecerá se ele tentar me forçar a voltar para aquela vida? A insegurança era tão palpável que quase a sufocava. Maria respirou fundo para manter a calma. Não podia permitir que o passado de Henrique os separasse, mas ele também tinha razão em seus receios. Como poderiam planejar um futuro juntos assim? Vamos enfrentar isso juntos. Não deixe que palavras nascidas de um passado distante definam nosso presente. O seu pai pode tentar te obrigar, mas você é um homem forte, Henrique. Você pode escolher. Sua voz estava firme, mas o coração batia acelerado. Maria sabia que as árvores que cercavam a fazenda não eram mais verdejantes, e sim sombrias, a começar a vislumbrar as tempestades que se aproximavam. Henrique parecia absorver cada palavra, os olhos refletindo o dilema que ambos enfrentavam. O amor poderia ressoar sob circunstâncias desafiadoras, mas e quando as nuvens do passado ameaçavam aniquilar seu futuro? E se eu me opuser a isso? E se não conseguir enfrentar meu pai? A vulnerabilidade dele a tocou. Estava claro que ele precisava dela tão intensamente quanto ela precisava dele. Maria caminhou até ele e segurou as mãos dele. Um gesto simples, mas repleto de significado. Eu estarei ao seu lado. Enquanto estivermos juntos, conseguiremos. O amor é a maior força que temos. Não tema o que está por vir. Enfrentaremos isso como um só. O olhar de Henrique começou a brilhar com uma esperança renovada, mas ainda havia uma dúvida pairando no ar. Então a porta do salão se abriu, e um novo conjunto de convidados entrou. A agitação de ansiedades premeditadas ecoando em sussurros. Entre eles estava Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos. Um vislumbre de fumaça fria passou pela sala, como a antecipação de um novo desafio. O que será que ela estava planejando agora? A noite prometia ser longa e cheia de reviravoltas. Maria se preparou mentalmente, sabendo que os segredos tinham o poder de transformar corações e que nesta nova batalha, seu amor precisaria de tudo o que podia oferecer. Estava prestes a descobrir quem realmente governava os atavismos e as obrigações familiares. E Maria não poderia se deixar vencer, não quando tudo estava em jogo. Maria respirou fundo, sentindo a pressão crescer à medida que Beatriz se acomodava em meio aos convidados. O clima antes tranquilo agora parecia tenso, como um fio prestes a se romper. Seus olhos atravessaram a sala, buscando Henrique, que parecia perdido em seus próprios pensamentos, lutando contra as ondas do passado que ameaçavam arrastá-lo de volta. A postura altiva de Beatriz transmitia um ar de confiança que exasperava Maria. Ela sabia da história entre as duas, raramente mencionada, mas suficiente para deixar suas pernas bambas. Beatriz havia sido a melhor amiga de Henrique antes que tudo mudasse e sua presença sempre parecia reviver fantasmas. O que ela desejava nesse momento? Muito bem, pessoal. Uma surpresa para todos. A voz de Beatriz cortou o murmúrio da sala, trazendo todos os olhares para ela. Maria afundou um pouco mais na cadeira, a expectativa se transformando em expectativa aflitiva, como um balança de emoções. Preparem-se para a grande revelação. Revelação? Que revelação? Maria pensou, a mente correndo em espiral ao lado do coração acelerado. Ela se esgueirou ao lado de Henrique, mas os olhos dele estavam fixados em Beatriz, um misto de intriga e suspeita. Como todos sabem, o amor se manifesta de maneiras inusitadas, e é disso que estou falando. Beatriz continuou, a voz melodiosa vibrando na sala. Henrique e eu temos algo especial, e eu sou a única que pode salvar você de um destino que não quer. Essa carta é apenas o começo.
Aquelas palavras soaram como um choque, e a balança emocional de Maria se inclinou para o abismo. O que Beatriz queria dizer? Salvar Henrique? Do que exatamente? Uma tensão eletricamente palpável parecia formá-la numa espiral de incertezas. Maria, você não pode ficar, por favor. Henrique murmurou, as mãos agarradas ao braço da cadeira. A expressão dele denunciava medo. Eu não imagino o que ela está planejando. Você precisa se manter distante. Mas Maria não conseguiria se manter longe. A urgência dentro dela era muito maior. Apenas mantenha a calma, Henrique. Vamos ouvir. Essa noite pode nos dar novidades que não estamos esperando. A voz dela tremia, mas as palavras foram como um mantra para ele. Beatriz prosseguiu, tomando conta da sala com uma aura quase mágica. Henrique, os antigos pactos familiares não podem ser quebrados assim. Você simplesmente não sabe a verdade completa. Estou aqui para te ajudar a ver o que eu vejo, o que todos nós vemos. Você é um barão, não pode simplesmente aposentar suas responsabilidades. Maria sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Aquela cena a deixava dividida entre o desejo de proteger Henrique e a necessidade de confrontar Beatriz. Quem ela achava que era para falar assim? E por que ela se colocava como a heroína da história quando estava qualquer coisa menos que uma verdadeira amiga? O murmúrio na sala cresceu, vozes se entrelaçando em um mar de especulação. Maria sabia que qualquer deslize poderia causar um atrito ainda maior, mas ela precisava protestar. Você não pode decidir por ele, Beatriz. Henrique não é um troféu para ser disputado. Você não sabe nada sobre o que ele realmente sente por mim. A expressão de Beatriz se endureceu, e um silêncio cortante se instaurou. Todos olharam para elas como se estivessem em meio a um filme emocionante. A adrenalina de Maria subiu. Ela não podia se deixar intimidar. Henrique a lançou um olhar de agradecimento, a conexão entre eles brilhando forte em meio à tempestade. Mas enquanto Maria levantava a voz contra Beatriz, algo nas sombras da sala chamou sua atenção. Uma figura familiar surgia ao fundo, uma presença que não devia estar ali. Era o pai de Henrique. Juntos com Beatriz, o clima se tornava um labirinto repleto de interesses conflitantes. Como ele havia chegado até ali? O mundo girou à medida que a linha entre passado e presente se tornava mais tênue. Henrique, nós precisamos conversar. A voz imponente dele ecoou, cortando as conversas. Agora todas as incógnitas estavam prestes a ser reveladas. O coração de Maria disparou. Qual seria o impacto dessa conversa? No embalo da tensão e do desconhecido, Maria percebeu que a tempestade estava prestes a atingir seu auge. Seriam os amanheceres sombrios ou o vislumbre de uma nova vida que surgiria dessa disputa? O destino de Henrique e o dela estava à mercê de forças que pareciam maiores do que eles. E enquanto olhares se cruzavam, Maria decidiu. Não recuaria. Em um mundo de sombras, ela estava pronta para brilhar. Mas qual seria o preço dessa luta? A noite estava apenas começando. A sala se silenciou abruptamente, como se todos contivessem a respiração. Henrique, visivelmente nervoso, olhou para o pai, seus olhos refletindo um misto de confusão e indignação. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz era firme, mas o tremor revelava seu estado emocional. O pai ajustou o paletó, ignorando a pergunta. Isso aqui não é lugar para sentimentos, meu filho. É hora de você assumir suas responsabilidades. A família não espera e você sabe bem disso. As palavras soaram como um golpe, ressoando na mente de todos os presentes. Maria sentiu o corpo esquentar. Como era possível que alguém pudesse tratar a vida dos outros como se fossem apenas peças de um tabuleiro? O pai de Henrique parecia não perceber o abismo que seus comandos estavam criando entre eles. O olhar dela fixou-se em Henrique, que drenava confiança. Ela precisava agir, e rápido. Responsabilidades? Você realmente sabe o que isso significa? Maria disparou, a voz marcada por uma mistura de coragem e fúria. Responsabilidades não são apenas obrigações de título, mas de coração. Henrique é mais do que um barão, e ele merece a liberdade de decidir seu próprio destino. A sala se encheu de murmúrios,
mas a palavra barão ecoava forte na mente dos convidados. Aquela era uma herança maior que a própria pessoa, uma sombra que Henrique lutava para evitar. Beatriz, satisfeita com o clima tenso, cruzou os braços como se estivesse observando um show. Você não compreende, Maria, Beatriz interveio, o sorriso malicioso estampado no rosto. Essa é uma questão de honra. Família e legado se sobrepõem. Henrique não pode se dar ao luxo de ser egoísta. E quem é você para decidir isso? Maria respondeu, os olhos desafiadores. Poderia sentir o apoio silencioso dos presentes, mas tinha certeza de que apenas a força de seu amor por Henrique poderia sustentá-la. O pai de Henrique, agora com um semblante facial endurecido, olhou diretamente para Maria. Você não faz parte desse mundo, e é melhor que se mantenha afastada. O que existe entre meu filho e você não é do interesse da família. Era uma frase cortante que estremeceu o chão sob seus pés. Maria encarou aquele homem, seu coração pulsando em descompasso. Um nó se formou em sua garganta. Seria aquele o limite de sua luta? Ela não podia recuar agora. O amor não se limita a um título. Se ele está ao seu lado, é porque ele me escolheu. E isso é mais importante que qualquer expectativa que você tenha para ele. Henrique olhou para Maria, os olhos brilhando em meio à confusão. Ele queria gritar, querer um respiro de liberdade, mas a pressão do passado ainda o prendia como um peso na alma. E ali, naquele breve momento, as mãos se tocaram sob a mesa. A conexão deles era mágica, mesmo em meio à tempestade que rodeava. Você pensa que pode desmantelar tudo isso, Maria? Beatriz desafiou, seu tom repleto de desprezo. As consequências são maiores do que você imagina. Eu posso ser o escolhido para decidir o que quero para minha vida. A voz de Henrique rompeu o ar pesado. Ele estava acordando para a realidade. Nem todos os legados são construídos de obrigações. Às vezes, eles podem ser moldados por amor. O imprevisto gerou um eco na sala. O pai de Henrique estava prestes a protestar, mas então a porta se abriu abruptamente, mostrando uma figura que os deixou em pânico. Era alguém inesperado. Uma mulher que Maria conhecia muito bem, a mãe de Henrique. Henrique, a mãe falou surpresa cercada de emoção, os olhos brilhando com a luz da verdade. Eu preciso te contar a verdade que segredei por tempo demais. A cada palavra dela, Maria percebeu que tinha se tornado parte de uma história muito maior do que imaginara. O ambiente estava em fogo e tudo estava prestes a ser revelado. Qual seria o impacto dessa nova revelação? Entre corações aflitos e segredos à flor da pele, a batalha por Henrique e seu amor estava prestes a ser testada até o limite. O que mais poderia mudar naquela noite? Henrique sentiu seu coração acelerar, um turbilhão se formando dentro dele enquanto olhava para a mãe. Os traços familiares de sua mãe, agora tão próximos, revelavam um amor e uma dor mal escondidos. Ele nunca a vira tão vulnerável. O que você quer dizer, mãe? Sua pergunta era quase um sussurro, envolta em medo e esperança. Eu não pude te contar antes. Ela começou quase gaguejando, as palavras escapando entre seus lábios. Mas o legado da nossa família não é o que você pensa. Há segredos que carregamos, coisas que fazemos para proteger quem amamos. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Maria observou Henrique, seu olhar implorando que ele fosse forte. O cenário à sua volta estava mudando de uma cena de confrontação para uma de revelação. Todo o ar pesado se transformava em espaço para algo novo. Ela se sentiu um pouco esperançosa, mas a ansiedade a consumia enquanto esperava a verdade. A mãe de Henrique caminhou até ele. Um gesto que trouxe fragilidade àquela atmosfera carregada. Quando eu soube que você estava apaixonado por Maria, eu fiquei preocupada. Ela olhou para a jovem com um olhar de compreensão. Não pelo que você sente, mas por como o mundo da nossa família pode ser cruel. Cruel! Henrique repetiu, sua voz subindo, o desespero começando a se infiltrar. Como você pode dizer isso? A crueldade vem de quem tenta governar nossas vidas, em vez de nos deixar escolher nossos próprios caminhos. No fundo, você não sabe tudo. As expectativas, os acordos, tudo o que temos, é só uma fachada em Henrique.
Ela respirou pesadamente, o peso da verdade prestes a ser solto. A nossa família não é o que parece. O que você herdará não é um simples título. É uma prisão. E eu não quero isso para você. Um silêncio se instalou, e todos na sala trocaram olhares confusos. Beatriz, que antes parecia tão segura, agora estava em um dilema. O pai de Henrique arregalou os olhos, seus planos mais uma vez ameaçados por uma verdade há muito escondida. Então, o que você está dizendo é que tudo isso não passa de uma mentira? Henrique perguntou, quase em um grito, a indignação crescendo nele como uma chama acesa. E isso significa que eu não sou obrigado a seguir esse caminho? A mãe de Henrique assentiu lentamente, lágrimas brotando em seus olhos. Sim, filho, você é livre para decidir. Sempre foi. E eu deveria ter falado antes, por medo do que isso traria. Mas agora, vendo você aqui, lutando por sua felicidade, sinto que é hora de quebrar essas correntes. Maria, com o coração batendo forte, percebeu que aquele momento era decisivo. A verdade estava desnudando não só a vida de Henrique, mas também a dela. Ela não era apenas a amada do barão, ela era o amor que poderia transformar. Ela disse, por fim, com voz firme, e se você não quer isso, Henrique, a decisão é completamente sua. Você tem o direito de ser feliz. Henrique virou-se para ela, seus olhos brilhando, emocionados. Ele sentia a liberdade surgindo no horizonte, como uma luz tênue revelando o caminho. E se eu decidir ficar ao seu lado, Maria? Com um sorriso quase tímido, Maria respondeu. Então seremos duas almas livres, lutando contra o que nos impede de viver juntos. Mas antes que pudessem sentir a verdadeira leveza daquela escolha, a voz do pai de Henrique interrompeu, cortando o ar como uma faca. Você não sabe a que está se atirando. Há consequências que a liberdade traz, e eu não posso deixar que você cometa. Sua ameaça pairou no ar tenso, como uma nuvem prestes a despejar sua tempestade. Henrique e Maria trocaram um olhar cúmplice. Eles sabiam que a luta estava longe de terminar. O que mais aquele homem era capaz de fazer para proteger seu poder? E mais importante, estariam prontos para enfrentar isso juntos, enquanto segredos e consequências começavam a sair das sombras. As perguntas eram muitas, e a noite apenas começava a esquentar. O silêncio se estendeu como se o tempo tivesse parado. O olhar de Henrique estava fixo em seu pai, um homem que sempre teve a palavra final em tudo. A raiva pulsava em suas veias. Ele sempre soubera que a família era cheia de regras, mas agora a verdade estava bem na sua frente. E não era nada do que imaginara. Consequências? Henrique repetiu a voz cortante. O que você sabe sobre consequências? Você é quem sempre se preocupou mais com os títulos do que com a felicidade da sua própria família. As palavras saíram de sua boca quase como um grito. Ele sentia que cada sílaba carregava a força de uma revolução, uma vontade de se libertar de anos de padrões impostos. Maria observou cada movimento dele, admirada pela coragem que Henrique demonstrava. A expressão do pai se endureceu e a tensão aumentava a cada segundo. Você está exagerando, Henrique. Está disposto a jogar tudo fora? Sua posição, seu futuro, apenas por causa de uma garota? O que ela pode oferecer a você? Ela oferece amor, algo que você nunca me deu. O eco daquela frase carregava a dor de toda uma vida. Henrique se virou para Maria, buscando seu apoio, ansiando por alguém que o compreendesse de verdade. Os olhos dela estavam cheios de compreensão e afeto, e ele sentiu seu coração se aquecer. Você pode muito bem me transmitir o que quer que seja, Maria disse, sua voz firme agora, desafiando qualquer um que se opusesse a eles. Mas amor não pode ser comparado a nada. Henrique merece ser feliz, e eu também. Não precisa de permissão de ninguém. Beatriz, que até então não tinha reagido, olhou com um peso nos ombros. Ninguém pode decidir por você, Henrique, mas você deve entender a complexidade dessa situação. A nossa família não lida bem com desobediências. Complexidade? Henrique riu de forma amarga. Isso é só outra palavra para medo. Medo de perder o controle, medo de que eu decida ser livre. O fogo dentro dele crescia, e ele não ia deixar aquilo se extinguir. Os olhos de Maria brilharam, animados por uma nova esperança.
Nós somos mais fortes do que isso, Henrique. Se você localizar seu lugar fora dessa prisão, você e eu podemos encontrar nosso próprio caminho, juntos. Mas antes que ela terminasse a frase, uma batida forte na porta ecoou pela casa, interrompendo a discussão. Era como se uma nova tempestade estivesse se aproximando. Todos se calaram, o ar já denso parecendo ainda mais irrespirável. "Quem está aí?" Beatriz perguntou preocupada. "Talvez seja só o vento." O pai de Henrique murmurou, mas a tensão em sua voz traía a incerteza. As batidas se tornaram mais insistentes. "Abre essa porta, Henrique. É hora de você ouvir o que temos a dizer." Uma voz familiar, potente e cheia de autoridade. Todos na sala congelaram. Era Joaquim, o irmão mais velho de Henrique, conhecido por sua lealdade ao pai e pelo desprezo que nutria pelas escolhas do irmão. "Não, não pode ser", murmurou a mãe enquanto o olhar de Henrique se enchia de um novo terror. O confronto estava longe de acabar, e a sombra daquela nova presença ameaçava derrubar os poucos fios de esperança que começavam a se entrelaçar. "Se é ele, não me diga que você vai se esconder atrás de mim." Henrique disparou, sentindo a adrenalina indo às alturas, e enquanto a porta rangeu, revelando a figura impiedosa que sempre se opôs à liberdade de Henrique, a dúvida começou a se instalar. Seriam ele e Maria realmente capazes de enfrentar tudo isso juntos? A verdade é que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Mas estariam preparados para o que vinha a seguir? A porta se abriu lentamente, revelando Joaquim, que se colocou à frente com uma expressão de autoridade. Ele tinha o olhar firme, como quem já havia decidido o que aconteceria a seguir. Henrique sentiu um frio na espinha, como se a temperatura do ambiente tivesse caído repentinamente. A tensão ali era palpável. Cada um dos presentes sabia que aquele momento poderia ser decisivo. "Você não vai sair dessa, Henrique. É hora de encarar a realidade", Joaquim disse sem rodeios. Ele avançou para dentro da sala, ignorando Maria e direcionando seu olhar intenso para o irmão. "O que está acontecendo aqui é apenas um capricho juvenil. Você não está sendo racional." "Racional?" Henrique retrucou agora com mais raiva. "Racional é viver uma vida que não quero, é abrir mão dos meus sentimentos por conveniência. Se você não consegue entender isso, quem diabos é você para dizer o que eu devo fazer?" O olhar de Joaquim se endureceu ainda mais. "Eu sou o seu irmão mais velho, e como tal estou aqui para te proteger. Você não vê que está cometendo um erro? Essa menina, ela só vai te levar ao fundo do poço." Henrique sentiu o sangue ferver. O que seu irmão dizia ecoava as palavras de seu pai, e aquilo o deixava ainda mais desesperado. Ele olhou para Maria, buscando alguma resposta, algum apoio, mas a expressão dela era de determinação. Ela se ergueu, passos firmes, e só então se virou para Joaquim. "Você não entende nada do que significa amar alguém de verdade. Henrique e eu não somos apenas personagens em um jogo." O semblante de Joaquim se endureceu ao ouvir as palavras de Maria, como se estivesse recebendo um golpe na cara. Ele pareceu hesitar, mas logo voltou a si. "Você é apenas uma menina com sonhos. Não pode oferecer nada a ele. E você acha que o que ele faz é viver? Esse amor que vocês falam está sufocando não apenas ele, mas todos nós." Maria falou com fervor, e Henrique sentiu um orgulho intenso dela. Ela estava ali, lutando ao seu lado, mesmo sob a pressão do irmão. Beatriz, observando tudo, parecia mais abatida do que nunca. "Henrique, você precisa entender que sua escolha pode afetar a família inteira", ela disse, mas havia desespero na sua voz. "Não é só sobre você, mas sobre tudo o que construímos." As palavras dela fizeram Henrique vacilar. Ele se debateu em um mar de sentimentos confusos. Ele desejava ardentemente se libertar, mas algo em seu interior também o prendia. Uma parte dele queria buscar a felicidade, mas outra temia as repercussões. Movimentos de suas emoções flutuavam como um barco à deriva. "Chega! Você vai ter que se decidir, Henrique." Joaquim cortou o silêncio, a impaciência evidente em sua voz. "Ou fica aqui e aceita as regras da família, ou simplesmente se manda. Mas saiba que, se você sair, não terá como voltar. Esse é seu ultimato."
A bomba havia sido lançada. O olhar de Joaquim era desafiador, como se esperasse que Henrique escolhesse entre sua antiga vida e sua nova liberdade. O coração de Henrique disparou. Ele estava em uma encruzilhada, não sabia como reagir. Ao olhar para Maria, notou a expectativa em seus olhos. O que ele fazia agora não envolvia apenas uma decisão sobre seu futuro, mas sobre o amor que sentia por ela. Não podemos desistir um do outro, ele sussurrou, sentindo a urgência das palavras. E enquanto a sala ficava envolta em uma tensão extrema, o ar pesado parecia carregar uma pergunta que exigia respostas. Henrique deveria desbravar o desconhecido e arriscar tudo por Maria, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia? O momento da verdade estava se aproximando, mas o que ele escolheria? Henrique olhou nos olhos de Maria, uma conexão profunda refletindo a intensidade do que estava em jogo. Ele respirou fundo, sentindo a força do amor pulsando dentro dele. A vida que imaginara agora parecia uma prisão, comparando-se à liberdade e à possibilidade de ser verdadeiramente feliz ao lado de Maria. O que há entre nós é mais forte do que qualquer legado, ele declarou, a voz firme e decidida. Eu não posso e não vou abrir mão de quem eu realmente sou. Minhas escolhas não devem ser determinadas por uma expectativa ou um título. Eu escolho amar Maria. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam voltados para Henrique, que sentia a adrenalina percorrer suas veias. A expressão de Joaquim mudava entre incredulidade e raiva. Você realmente vai jogar tudo isso fora? Sua herança, seu futuro, por uma simples paixão? Não é uma simples paixão. Maria interveio, sua voz vibrante e certa, cheia de fervor. É amor, e isso é mais importante do que qualquer dinheiro ou status que você possa ter, Joaquim. Ninguém aqui está jogando fora nada. Estamos apenas decidindo viver de acordo com nossos próprios corações. Naquele momento, Henrique sentiu-se invadido por uma coragem imensa. Ele olhou para Beatriz, esperando ver desprezo, mas percebeu, ao invés disso, um lampejo de respeito nos olhos dela. Talvez ela tivesse começado a ver além do que sempre considerara um romance sem futuro. A verdade estava começando a emergir das sombras. Se você sair dessa casa hoje, Henrique, não haverá caminho de volta para você, Joaquim advertiu, a voz carregada de ameaça. Você não terá mais o respaldo da família. Não haverá título ou nada que te proteja. Se a proteção vem do vínculo de um título e não do amor, então eu não quero isso, Henrique respondeu, desafiando a postura rigorosa do irmão. Ele entendeu que essa decisão era maior do que ele mesmo. Era sobre a vida que desejava construir e a mulher que não hesitaria em amar, independentemente das consequências. Então Henrique olhou para Maria novamente. O brilho em seus olhos o encorajou a continuar. Hoje faço a escolha de ser eu mesmo. Vou enfrentar meu pai e qualquer um que se opuser ao que temos. Estou pronto. Estarei ao seu lado, Maria. As palavras lançaram um efeito de choque na sala. Até mesmo sua mãe parecia ter se esquecido de que estava ali, consumida pela emoção. Os olhares mudavam entre expectativa e incerteza, mas Henrique sentia uma onda de libertação potencial surge com sua decisão. Ele não estava sozinho. Maria tinha demonstrado força em todas as suas lutas e agora eles eram um só, prontos para enfrentar o que viesse. Eu não vou te deixar, Henrique, Maria disse agora com um brilho no olhar que ele nunca tinha visto antes. Prometa-me que não vai desistir de nós. Nunca, nunca mesmo, ele respondeu, seus olhos firmes. Estamos juntos nessa, contra tudo e todos. O pai de Henrique, assistindo à cena, começou a perceber que não tinha mais o poder de intimidá-lo. A luta estava sendo movida para um novo patamar. Ele sabia que estava diante de um desafio que não poderia subestimar. E talvez, apenas talvez, aquele empoderamento fosse necessário para, por fim, mudar a dinâmica familiar. Então escolha, Henrique. Desde já eu te digo, as consequências virão, Joaquim retrucou, agora parecendo um pouco menos seguro. Eu não estou aqui para abrir mão do que somos. Você pode ter certeza de que todas essas decisões são nossas, Henrique respondeu, cheio de determinação. E se meu amor por Maria não for bem-vindo, então que assim seja. A tensão aumentava, mas dentro dele havia um sentimento renovado de liberdade e opção.
O que antes era um peso, agora se transformava na energia que lhe permitia colocar o amor à frente. Eu sou a escolha que você fez, Henrique, Maria sussurrou, seu olhar exalando esperança. E não importa o que venha a seguir, estarei ao seu lado. Então, como se aquele momento estivesse predestinado, ele tomou a mão dela e se dirigiu para o seu pai, cada passo mais confiante que o anterior. Henrique estava disposto a lutar por seu amor e a conquistar tudo o que sempre desejou. Vou lutar, e se necessário, enfrentarei você, pai, proferiu com a voz ousada, porque essa é a vida que escolho levar. E assim, em meio à tensão da batalha final, Henrique e Maria se posicionavam como guerrilheiros de seus próprios destinos, prontos para enfrentar a verdade que moldaria seu amanhã. Um amor capaz de desafiar convenções e um futuro incerto, onde cada passo seria um triunfo em defesa do que realmente importava. O amor verdadeiro. Com a determinação ardente em seus corações, livraram-se das amarras do passado. Estavam prontos para um novo amanhecer, e aquele amanhecer, finalmente, poderia ser a luz que despontava após a escuridão. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode vencer todas as barreiras, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final magnífico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade de verdadeiros fãs de histórias emocionais.